Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Sou o Capitão Vander e hoje a gente vai trabalhar a norma técnica número 43 de 2014. A gente vai estar falando sobre estabelecimentos com restrição de liberdade. E você vai perceber que essa norma técnica ela vai importar as outras normas técnicas para esses locais de restrição de liberdade, tendo em vista que esses locais eles têm um público diferenciado. Então, a gente vai estar tratando aqui de estabelecimentos onde há pacientes psiquiátricos, onde há presos. Então, os equipamentos de combate a incêndio e os sistemas de combate a incêndio, eles não podem ficar à disposição desse público. Então, a gente vai perceber que o tempo todo nós vamos estar falando de todas as normas técnicas que são aplicadas a esses estabelecimentos. Todavia, a gente vai relativizar a aplicação deles em função desse público. Então, essa norma técnica ela tem que ser observada com esse escopo, que é uma norma que trabalha todas as outras normas, todavia, em função desse público, a gente vai ter algumas especificidades. O anexo A da NP01, ele trabalha com a divisão H5. Então, H5 é a divisão desses locais com restrição de liberdade. Exemplo desses locais que é dado pelo próprio anexo A: hospitais psiquiátricos, reformatórios, prisões em geral e instituições assemelhadas. E a ressalva que é feita, que todos com celas. Então, se você chegar no hospital psiquiátrico, um reformatório, numa prisão ou instituições assemelhadas e tiver cela, nós estamos falando desse grupo aqui, H5, que tem uma série de relativizações. Qual que é o objetivo dessa norma? Como eu disse no preâmbulo, o objetivo dessa norma é mostrar que essas edificações elas são sui generis, são edificações atípicas. Então, a gente percebe que são edificações em que as pessoas que estão ali são pessoas que elas não podem ter acesso a determinados equipamentos, a determinados sistemas. Tendo em vista que se eu colocar, por exemplo, um extintor num local onde tem pacientes psiquiátricos, ou colocar um extintor onde tem dentro de um presídio, eles vão pegar esse extintor e vai transformar numa série de armamentos. Se eu coloco de igual maneira ali uma mangueira de incêndio, um esguicho, então aquilo ali vão ser transformados em materiais e vão ser utilizados para praticar crime. No caso de hospital psiquiátrico, são materiais que não há como deixar ali devido ao estado daquelas pessoas. Então, vamos ter que pegar esses materiais e vamos ter que colocar eles em locais específicos para evitar que qualquer tipo de dano venha a ocorrer ali entre os próprios pacientes psiquiátricos ou presos. Então, como eu disse, a divisão vai ser H5. Aqui eu fiz um recorte do anexo A da NP01, onde tem essa ressalva aqui, ó, todos com celas. Então, se eu tenho um hospital psiquiátrico, mas ele não tem cela, eu tenho que dar um tratamento diferenciado. Então, para CH5, local onde a liberdade das pessoas sofre restrição, tem que ter cela. E aqui são as exigências para esse grupo, H5, que tem cela. Então, a gente vai perceber aqui, ó, são exigências comuns a qualquer tipo de edificação.
acesso de viatura na edificação, segurança estrutural, compartimentação vertical e horizontal, controle de material de acabamento, saída de emergência, brigada, iluminação de emergência e assim por diante. Só que nós vamos perceber que haverá algumas ressalvas aqui nessas exigências, isso tanto a nível de projeto quanto a nível de vistoria, e a gente vai perceber que nós vamos ter várias ressalvas. Vamos dar aqui alguns exemplos. Para a divisão H5, as prisões em geral, estamos falando de prisões, casa de detenção, penitenciária, presídio. Não é necessário detecção automática de incêndio, então não é necessário sistema de detecção ali nas celas. Todavia, se for hospital psiquiátrico, a gente vai ter que prever a detecção em todos os quartos. É até por uma questão de lógica. Por mais que o paciente psiquiátrico ele possa pegar ali aquele objeto da detecção ali, no presídio já pode ser um pouco mais complicado. Essas pessoas elas têm a capacidade de pegar pequenos objetos e transformá-los em armas de crime. Então, não há essa previsão de detecção quando for em prisões em geral. Até porque essas pessoas elas podem querer acionar o sistema de alarme, talvez aí para empreender fuga. Então acaba sendo inviável. Então no número 2 aqui, pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos. Vamos ver o que é? Número 2. Então, número 2, trata-se de compartimentação horizontal. Todavia, aqui no H5, a gente percebe que não há essa exigência de compartimentação horizontal. A exigência é para o H6. Número 3, ver norma técnica específica. Vamos ver o que é o número 3? Falando de acesso de viatura. Então, a norma técnica 43 diz que nesses locais a gente vai utilizar a norma técnica 06, que é de acesso de viatura. Então, a norma técnica 43, ela está importando a norma técnica 06, que é de acesso de viatura. Aí o que vai dizer a norma técnica 06? Todo mundo que está fazendo o curso vai ter uma aula específica da norma técnica 06. A gente não vai estar repetindo aqui. Todavia, dá para falar algumas características com relação ao que deve ser aplicado em hospitais psiquiátricos e presídios. Por exemplo, características da via de acesso, por exemplo, a largura mínima da via ali tem que ser 6 metros, tem que suportar viaturas com 25 mil quilos, essa via ela tem que estar desobstruída em toda a sua largura e altura mínima de 4,5 metros. A largura do portão tem que ser 4 metros e a altura 4,5. Se a via do portão até o presídio exceder a 45 metros de comprimento, eu vou ter que ter um retorno ali circular em Y ou T. Então, assim, essa norma técnica 43, ela vai importar toda a norma técnica 06. Vocês vão estar estudando todos os aspectos da NT 06 com um instrutor específico. Nós não vamos passar aqui todas as características, porque essas aulas elas serão ministradas. Bom, quem já fez vistoria, principalmente em presídios, vai verificar que não dá para fazer uma inspeção, uma vistoria, sem marcar com antecedência, principalmente se for num local grande, como o complexo prisional. Então, eu preciso agendar um diretor
do presídio para estar fazendo essa vistoria. Às vezes uma agenda aí, às vezes demora uma semana ou até mais. Então precisa agendar. Para quê? Para que se organize, para que os militares que vão fazer vistoria sejam recepcionados pela polícia penal, pelos agentes ali, para estar sendo garantida a segurança dos bombeiros. Então tem que marcar com antecedência e verificar, que é o segundo item, a segurança dos vistoriadores. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente às vezes pensa que um local, por exemplo, igual o Complexo Prisional de Goiânia, às vezes pensa, de Aparecida de Goiânia, às vezes pensa que lá tem muitos policiais penais, muitos agentes, mas não tem, não. Às vezes são muitos poucos, muito pouca gente para estar acompanhando os vistoriadores. Então, assim, tem que exigir segurança para os vistoriadores, porque a gente sabe lá que o clima ele é um pouco pesado. Às vezes é diferente do que a gente está acostumado. Eu coloquei aqui que é aconselhável retirar a identificação. Na verdade, assim, pelo princípio da publicidade, a gente não deve estar retirando a tarjeta nossa de identificação. Todavia, a gente vai perceber que na prática, lá no local, é um pouco complicado, que às vezes você vai entrar em locais, às vezes que tem 50, 100 presos, e às vezes sempre um ou outro, às vezes faz uma brincadeira, é constrangedor. Então, acho que no momento ali de você estar entrando realmente no presídio, você vai estar em contato com muitos presos, eu acho interessante a gente não ficar identificável. Outra questão também, por mais que seja um pouco mais complicado, se der para fazer essa vistoria toda no mesmo dia, é um pouco complicado, principalmente se for um local muito grande, mas se for possível, faz tudo no mesmo dia. Se não fizer tudo no mesmo dia, em 2 dias, no máximo 3. Mas é importante não ficar retornando demais para esse local, não. Questão de logística, questão de marcação de horário, questão que os agentes de segurança lá, a polícia penal vão ter que ficar à disposição. Então, é bom chegar e já tentar resolver o mais rápido possível. Não ficar exposto a perigo, mesmo com a polícia fazendo acompanhamento. Então, por mais que você esteja acompanhado ali pela polícia penal, você também tem que tomar muito cuidado com a sua segurança e não ficar se expondo e achar que está seguro. Então, a gente percebe isso durante essas vistorias, eu particularmente já fiz, a gente tem que tomar um certo cuidado. Coloquei uma foto aqui simples, a gente percebe aqui o quanto o complexo prisional, que é um local bastante precário. Essa caixa d'água aqui, ó, acredito que muitos dos senhores, das senhoras aqui, quem já trabalhou em Aparecida de Goiânia, a gente já encheu muito essa caixa d'água aqui, estava vazia, e o pessoal ligava lá no quartel, a gente fazia o enchimento aqui dessa caixa d'água. A gente percebe o quanto o clima é pesado no local e quanto a situação ele é precária. Aqui o portão do complexo prisional, essa via que a gente falou aqui, ela é regulamentada aí pela NT 06. Como eu disse anteriormente, a gente vai verificar que a norma técnica 43, ela apenas faz remissão das outras normas. Então, ela importa as outras normas. Ó, com relação aos estabelecimentos com restrição de liberdade, utiliza-se a norma técnica 06, a norma técnica 10, no caso de controle de material de acabamento e revestimento. Ela não vai dizer muito. Por quê? Porque quando for fazer vistoria desse tipo de edificação, você vai lá na NT 06, vai lá na NT 010, vai lá na NT 10 para estar fazendo essa vistoria. Os senhores e as senhoras vão ter uma aula específica disso. Só para você ter uma ideia, o que se fala de controle de material de acabamento e revestimento? Fala que o controle de material de acabamento e revestimento para a área de restrição de liberdade deve-se adotar materiais de acabamento e revestimento classe 1, incombustível. Nas demais áreas da administração, áreas de apoio, deve-se adotar o previsto na NT 10, de controle de materiais
de acabamento. Então, fala muito pouco. Então, para fazer vistoria, você vai ter que abrir um projeto. No projeto tem aquele quadro do controle de materiais de acabamento e revestimento. Você vai abrir o projeto aí, apesar que no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, por exemplo, não tem projeto. Aí já é um problema. Então, você para fazer vistoria desse local, você vai olhar o que está previsto no projeto e vai fazer uso da norma técnica 010. Então, a gente vai ver aqui, como eu disse, a gente vai falar uma série de normas, a gente vai perceber que existe algumas adaptações em função do público. Acesso de viatura, importa a NT 06, como nós dissemos aí. Então, a NT 06, para fazer vistoria desse local, vai ter que utilizá-la. Fala sobre sistema de monitoramento. O complexo prisional, esses locais maiores, vai ter esse sistema de monitoramento. Agora, esses locais menores, exemplo, 7º Batalhão, quando eu fui fazer vistoria lá uma vez, eu não vi esse sistema de monitoramento. Para que um agente ali, um policial penal, ele possa estar acompanhando ali todos os locais da edificação para ver o que está acontecendo ali. Então, mas também a nossa norma, ela exige esse sistema de monitoramento. Com relação às saídas de emergência, também importa a NT11. Quais são as ressalvas? Fala sobre os corrimãos. Os corrimãos, eles podem ser chumbados, os corrimãos devem ser chumbados na alvenaria com concreto, podendo ser substituídos por muretas de alvenaria com até 0,95 metros de altura. Então, na NT11 é de 0,80 a 92 centímetros, aqui pode ser até 95 e ser uma mureta de alvenaria. E na NT11 já não permite. Então, essa aqui é uma adaptação. É uma adaptação. Outra adaptação aqui, e essa é bem mais difícil de cumprir, de ter, talvez por um sistema penitenciário privado, isso aqui poderia acontecer. Mas agora, nesse sistema penitenciário precário que nós temos, dificilmente ele vai conseguir certificar uma edificação, tendo em vista que a gente não vai perceber esse sistema aqui, que é muito mais moderno. Então, ó, as portas de acesso, as saídas devem ter sistema de destravamento devidamente monitorado pela administração da unidade, garantindo a saída dos internos em caso de sinistro, para o local seguro e ventilado. Então, assim, se a gente for fazer uma vistoria de um presídio, e como nós estamos fazendo o curso, e nós sabemos que tem que haver esse sistema de destravamento, será que você faria a aprovação desse certificado, sabendo que não existe esse serviço de destravamento? É muito complicado certificar. Porque você imagina, se ocorrer um sinistro lá, a primeira coisa que eles vão questionar é se existia ou não esse sistema de destravamento. É claro, se trata de um presídio, mas a norma ele exige esse sistema de destravamento. Se lá não tiver, pegar fogo lá e os reeducandos eles vierem a óbito, então vai ser questionado por que liberou essa certificação sem esse sistema de destravamento. Aí temos duas situações. Ou se cobra esse sistema de destravamento, ou percebe-se que ele é inviável e retira da norma. Eu entendo que se fosse um sistema presidiário privado, provavelmente era possível atender essa exigência. Todavia, nesse sistema precário que nós temos hoje, dificilmente essa medida ela vai ser implementada. Então, provavelmente, dificilmente, uma edificação dessa natureza ela vai ser certificada. Iluminação de emergência, importa a NT 18, onde diz que
deve ser atendido exclusivamente por motogerador, sendo dimensionado conforme NT18, iluminação de emergência conforme NBR, instalações elétricas de baixa tensão, podendo ser secundariamente ser suplementada por sistemas com baterias, bloco autônomo ou central. Então, a gente está acostumado a ver nas edificações bloco autônomo, seja aquele bloco pequeno ou aquele bloco grande. Só que nesses locais a gente vai perceber que não existe. Por quê? Ou quando existem, e é o correto, eles devem ficar só na área de acesso aos funcionários. E mesmo assim, ainda é muito arriscado. Então, se você for conversar com um policial penal, com um agente de segurança de presídio, você vai ver que qualquer objeto, por menor que seja, ele acaba sendo inviável colocar ali no presídio ali, porque eles se transformam realmente em armas. Só para se ter uma ideia, havia um estudo que o pessoal estava querendo colocar colchões nas celas, colchões com material sintético para que fosse anti-chama. Todavia, acabou que ele foi inviabilizado a compra dele, justamente porque os presos eles poderiam derreter aquele material e fazer ali uma espécie ali de corda. Então, ali poderia ser um instrumento ali de crime. Então, a gente percebe que tudo que você for tentar implementar em presídio, você vai ter que relativizar, vai ter que colocar só no local onde tem acesso à segurança do presídio, porque senão ele vai se transformar em arma de crime. Toda aquela fiação nos presídios, elas têm que ficar dentro de eletrodutos, embutidos na alvenaria. Então, tem que fazer todo um sistema com que não permita que o preso ele tenha acesso. Alarme de incêndio, conforme a NT19. Então, o sistema de detecção e alarme de incêndio, sendo que os eletrodutos devem ser embutidos na alvenaria, não tem como deixar fiação exposta aos presos. E as botoeiras instaladas apenas nas áreas de acesso exclusivo aos funcionários. Então, os presos vão ficar ali tocando o alarme ali o tempo todo, simulando fuga, trazendo transtorno ali para a unidade prisional. Os pontos de acionamento podem ficar no interior dos abrigos de mangueiras de incêndio. Extintores de incêndio, eles vão ficar em locais exclusivos aos funcionários, trancados em armários específicos. O grande problema é o seguinte, o que eles fazem geralmente? Pegam os extintores, colocam dentro de uma sala, tranca com a corrente ali, e se precisar usar, o pessoal às vezes não sabe onde está a chave, então é bom colocar num quadro exclusivo, fazer ali uma descrição ali, que ali que fica as chaves ali, onde vão ficar os extintores. Na hora que ocorrer o incêndio, tem que saber onde está a chave. Então, todos esses materiais de prevenção e combate a incêndio, então, todos eles têm que ficar sem acesso a esse público. Sistema de hidrantes. Os pontos de hidrantes podem ser instalados na área de acesso exclusivo aos funcionários, fora da área de restrição de liberdade. Aqui há uma faculdade, não é uma obrigação. Só que a gente vai perceber que é inviável. Não tem como você colocar uma caixa de hidrante no local onde tem preso. Não tem como deixar ali mangueira de incêndio, não tem como deixar nada ali, esguicho. O esguicho ele serve como material contundente. Então, acaba que isso não tem como ser uma faculdade, acaba que é uma obrigação a gente deixar esses pontos de hidrante em local exclusivos para os funcionários. Tem que ficar só em local exclusivo para funcionário e esse pessoal eles não podem ter acesso de forma alguma a esse tipo de material. Vai acabar ficando tudo junto com os extintores. Pega uma sala e todos os materiais eles vão ficar nessa sala. Vai fazer vistoria, perguntar qual que é a sala que vai ficar
esses extintores, as mangueiras de incêndio, onde vai ficar a chave, já alerta para nomear esse local, tá certo? As mangueiras, elas podem ter até 60 metros, então também há uma relativização aqui. Então, as mangueiras podem ter até 60 metros, desde que atenda pressão e vazão da NT 22. E aqui diz, ó, as mangueiras esguichos, chaves de mangueiras, podem permanecer trancadas nos abrigos de hidrantes. Chave com segredo único, devendo os funcionários portar chaves ou estar em quadro exclusivo. Na central de alarme, tem que estar previsto ali o sistema de aviso, através de alarme sonoro e luminoso. Então, ali na central, nós temos que ter um alarme sonoro e luminoso. Se o sistema de hidrantes for automatizado, não for manual, deve ser previsto, no mínimo, uma botoeira de acionamento manual alternativo junto à central de alarme de incêndio. Então, pessoal, a gente percebe aqui algumas adaptações, não são muitas. O que a gente mais percebe aqui é esconder fiação na alvenaria. A gente percebe que os corrimãos, eles não vão ficar ali de fácil acesso, podem ser serrados, ser transformado ali numa faca. Aqui, motogerador, bomba de incêndio. Então, nada disso vai ficar de fácil acesso a esses presos, a esses pacientes psiquiátricos. Então, chegou num local de restrição de liberdade, a gente vai perceber que a gente vai aplicar todas as normas. Todavia, a gente vai perceber que esses equipamentos de proteção e combate a incêndio, esses equipamentos de incêndio, eles vão ficar embutidos na alvenaria, ou eles vão ficar ali dentro de uma sala. E é importante que você questione, quando você for num local desse, aonde que é a sala? Eles vão trancar essa sala de qual forma? Se tiver um acionamento ali, todo mundo está sabendo aonde que está essa chave. Então, a gente vai estar tendo que verificar isso. Porque a gente sabe que se o incêndio ele ocorrer num presídio, a chance de uma situação muito complexa é grande, tendo em vista que está todo mundo ali trancado. A não ser que haja ali aquele sistema de destravamento, que nos locais públicos a gente sabe que, infelizmente, ainda não tem. Então, espero aí que tenha esclarecido aí os principais objetivos aí da norma 43, mas, em suma, é isso. A norma técnica número 43, ela vai trabalhar com as outras normas. Ela vai absorver todas as outras normas com essas relativizações em função desse público, seja de pacientes psiquiátricos, seja de presos. Obrigado a todos e até a próxima.